Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre uma corrente interessante de ser analisada. Talvez não seja uma corrente formalmente estabelecida, mas você já ouviu falar em ateísmo cristão? Você acha que é possível um ateu ser cristão ou vice-versa? Você acha que é contraditório? Enfim, o que nós podemos pensar sobre essa temática do ateísmo cristão? Fica comigo até o final, que esse é o tema do episódio de hoje. Antes de entrar propriamente dito no tema, eu peço a você que considera esse trabalho relevante a nos apoiar. Pode ser pela chave Pix, com o valor que você quiser e puder, pode ser pelo Valeu Demais ou na plataforma Apoia-se. Sua contribuição vai ser muito bem-vinda para a manutenção desse trabalho e você pode ajudar com quanto você quiser ou puder. Bom, falar de ateísmo cristão, num primeiro momento, parece algo contraditório, né? E por um prisma é contraditório, porque por ateísmo nós entendemos ser uma tendência à negação do divino, uma negação do transcendente, né? Teísta é uma pessoa que crê em Deus, independente de qual Deus seja esse, né? Um monoteísta crê num único Deus. Esse Deus pode ser identificado com o Deus cristão, com o Deus judaico, com o Deus islâmico. Uma pessoa politeísta acredita em vários deuses, não apenas em um. E uma pessoa que é um prefixo de negação, teísta, é aquela que não crê em um Deus ou em vários deuses ou um ser que seja transcendental, né? Não quer dizer que uma pessoa que se considera ateia não tenha nenhum tipo de preocupação ou prática de espiritualidade. Inclusive, existe até uma religião que é ateia, né? O budismo, por exemplo, que tem ensinamentos muito profundos, muito interessantes, que leva o seu seguidor à reflexão, à paz interior, à espiritualidade, não acredita em deuses criadores, não acredita na existência de seres transcendentais, os quais devem ser adorados, né? Mas também tem aqueles ateus que negam qualquer tipo de possibilidade relacionada a divino, relacionada a transcendental, a sobrenaturalidade e até mesmo de espiritualidade. Então, nessa perspectiva, o cristianismo é uma religião teísta, uma religião que crê num Deus criador de todas as coisas, que inclusive enviou o seu filho para salvar a humanidade da sua desgraça, e que esse filho enviado por Deus também é a encarnação da própria pessoa divina. O cristianismo é uma religião monoteísta trinitária, né? Acredita num único Deus que é três pessoas ao mesmo tempo, que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo. Por esse prisma, e também levando em consideração a ideia de que Jesus acreditava num Pai transcendental, num Pai celestial, de que Jesus também tinha uma prática, uma espiritualidade que era teísta, né, que considerava um Deus e que esse Deus ele o chamava de Pai, e que esse pai, inclusive, lhe chamou para uma missão de fazer a sua vontade, compartilhar o seu reino, pregar a sua palavra. Por esse prisma, a gente pode considerar que ateísmo cristão não faz muito sentido, né? Porque se uma corrente nega a existência de Deus e a outra corrente, o outro termo, é uma religião que se baseia na crença da existência de um Deus, então, aparentemente, seriam duas questões meio que contraditórias, né?
Agora, nós também precisamos abordar outros prismas dessa relação e compreender que, por mais que a gente concorde ou discorde, o que nós não podemos negar é que a proposta de um ateísmo cristão, ela faz algum sentido. Ela tem alguma possibilidade prática de se tornar realidade, para quem assim tem tal postura, né? Porque, primeiro ponto, a proposta de Jesus, embora teísta, embora acreditasse num Pai, num Deus celestial que lhe chamou para uma missão, mas a proposta de Jesus não se baseava no sobrenatural. A proposta de Jesus não era uma espiritualidade meramente devocional, aquela que passava apenas orando, meditando, refletindo, se isolando da vida real, da vida concreta, se sentindo uma pessoa santa que não tinha contato com nada da realidade. Esse nunca foi o barato de Jesus, como também nunca foi a proposta de Jesus revelar um Deus todo-poderoso, um Deus transcendente ao ponto de estar distante do ser humano, tanto que ele chama esse Deus de Pai, de um Pai que não era só dele, de um Pai que é nosso, né? De um Pai que é de todos aqueles e aquelas que são seus filhos e filhas, independente de qualquer especialidade nesse processo, né? Jesus não apresenta um Deus triunfalista, um Deus mágico, um Deus que transforma todos os quadros num estalar de dedos, um Deus que está à disposição do ser humano para lhe satisfazer, para fazer suas vontades, para fazer tudo o que ele quer e tudo o que dá na sua telha. Embora muitas igrejas façam essa apresentação da imagem de Deus, nunca foi a proposta de Jesus e nunca foi a proposta dos evangelhos que falam sobre o ensinamento e a fé em Jesus de Nazaré, né? Esse é um dado a ser considerado. Jesus tem uma proposta de discipulado. Discipulado se faz no cotidiano da vida, se faz no ordinário da vida, se faz no dia a dia, se faz vivendo. E o discipulado de Jesus consistia numa ética de vida, numa postura de vida que a pessoa tomava conscientemente, independente se tinha gente vendo ou não, gente conduzindo ou não, essa pessoa vivia esses princípios éticos que marcavam o chamamento para o discipulado cristão de Jesus. Não é possível uma pessoa ser cristã sem praticar a solidariedade, o amor ao próximo, o perdão, sem lutar e se incomodar contra as injustiças sociais, as exclusões feitas com pessoas só porque são consideradas diferentes, sem praticar o engajamento pelo bem comum. Essas coisas não são possíveis, né? Então, a proposta de Jesus é uma relação entre essas realidades. Se, por um lado, ele crê num Deus que é o seu Pai, que está nos céus, por outro lado, ele crê que acreditar num Pai que está nos céus nos convoca a um comprometimento ético de vivência dessa fé no dia a dia. A leitura de um Jesus divinizado é posterior até aos evangelhos, né? Os evangelhos tratam de um Jesus, do Jesus de Nazaré, que essa comunidade acreditou, que abraçou a fé e fala sobre os seus ensinamentos e a sua vida baseada na sua fé. Só mais à frente que o apóstolo Paulo começa a pensar nesse Jesus como divino, né? A tratá-lo como o Cristo, a tratá-lo como um ser divinizado e que depois será formalizado pelos concílios da antiguidade cristã. Então, algumas pessoas, nesse caso, que se consideram ateus cristãos, são aquelas pessoas que não acreditam num ser divino. Não acreditam que Jesus é Deus, não acreditam que Jesus é o Salvador,
não acreditam que ele fala de um Pai que está nos céus e nem em qualquer outra manifestação de um Deus, seja da expressão religiosa que for. Porém, por outro lado, essas pessoas consideram as falas e os ensinamentos de Jesus algo muito relevante para ser desprezado, algo bonito, algo inspirador, algo provocante e algo que, se for vivido, entendido, praticado, pode gerar seres humanos melhores, mais evoluídos, mais dialogais, mais respeitosos, né? Consequentemente, gerar um bem comum muito mais amplo, muito mais profundo e uma sociedade mais humanizada e uma sociedade mais digna. Existem pessoas que se consideram ateias, mas que leem o Evangelho, que procuram compreender os ensinamentos de Jesus, que procuram entender o testemunho de Jesus e procuram se inspirar para a prática das suas vidas nesses ensinamentos e testemunhos e procuram viver os valores que Jesus ensinou. Valores de acolhimento, perdão, amor, respeito, compaixão, tolerância, luta pela justiça social, luta contra as opressões, contra a pobreza, a miséria, contra as mazelas da sociedade, mas não acreditam em Deus no sentido transcendental, embora, como eu falei já, considerem extremamente pertinente aquilo que Jesus ensinou e procuram praticar nas suas vidas. E aí nós temos que ser honestos de entender, primeiro, que é uma falácia acreditar que ateu é uma pessoa que não tem moral, porque a moral não é lançada pela religião, né? A religião abusa e faz uso instrumental da moralidade, do moralismo, mas não quer dizer que uma pessoa não religiosa não tenha a sua moral, não tenha uma moral até elevada, não seja uma boa pessoa, uma pessoa de bom caráter. Eu e você conhecemos várias pessoas que se dizem ateias, que são boas pessoas, pessoas agradáveis, pessoas amorosas, que são pessoas honradas, né? Pessoas que ajudam as outras pessoas, talvez como Karl Rahner dizia, os cristãos anônimos, né? Pessoas que não se consideram cristãs, não se consideram teístas, mas que na vida acabam praticando o verdadeiro cristianismo ensinado por Jesus de Nazaré. E por outro lado também, convenhamos, eu e você conhecemos várias pessoas que se diziam cristãs, que tinham cargos até em instituições cristãs, que falavam, pregavam e tudo mais, e que eram pessoas de mau caráter, pessoas invejosas, pessoas fofoqueiras, pessoas que criavam intrigas, pessoas que não se tinha o menor prazer de estar perto delas. Nenhum caso nem o outro são regras, mas você sabe que esses casos existem e existem numa quantidade até muito maior do que era para existir. Porque o normal é que uma pessoa que se diz cristã devesse ser uma pessoa honrada e digna. Mas na prática, infelizmente, a gente sabe que isso não é assim em muitos casos, né? Talvez se você está pensando, olha, um ateu cristão, isso é um absurdo. Isso é apenas selecionar uma parte e desprezar a outra parte. Será que essa crítica também não deve ser feita ao contrário? Porque tem muitas pessoas que se dizem cristãs e que apenas ficam com o lado transcendental da coisa, que apenas ficam com o lado devocional da coisa. Querem apenas orar, cantar, ouvir uma palavra que amassageie o seu ego, se sentir bem, se sentir em paz, se emocionar, chorar e para ela está tudo resolvido. Ou então de ficar com a parte da sobrenaturalidade, crer num Deus todo-poderoso que vai resolver todos os seus problemas como num passe de mágica, como num estalar de dedos, que vai prosperá-la, que vai curá-la, que vai responder todas as suas demandas.
mas que desprezam a proposta do discipulado de Jesus de Nazaré, que é a proposta da prática, que é a proposta do dia a dia, que é uma proposta não religiosa, mas vivencial, uma proposta que está no que era para estar na identidade daquele que a pratica, não é? Pessoas que abrem mão da ética proposta por Jesus no seu discipulado, de lutar contra as injustiças sem ter medo de se expor, de ser uma pessoa verdadeira, independente do que isso pode lhe custar, de lutar contra a opressão e em favor das pessoas oprimidas, mesmo que os opressores sejam mais fortes e mais poderosos, de lutar contra instituições injustas que produzem a injustiça, mesmo que essas instituições sejam maiores e mais fortes que ela, pessoas que abrem mão da vida concreta ensinada por Jesus de Nazaré. Essas são as pessoas que o mesmo Karl Rahner chamaria de ateus anônimos. Pessoas que se diziam cristãs, espirituais, santas, pessoas de fé, mas que a prática de vida é bem diferente disso que ela diz acreditar, disso que ela diz praticar no seu dia a dia. São pessoas intolerantes, pessoas que fazem ou acreditam em discursos de ódio, pessoas que desprezam e demonizam outras pessoas por causa da sua orientação sexual, por causa da sua religião ou não religião, por qualquer outro motivo. Essas são pessoas que também não podem ser consideradas cristãs porque não fazem, não praticam aquilo que Jesus ensinou, né? Então, se é para criticar o ateísta cristão que pratica a ética de Jesus, mas despreza a questão da transcendentalidade, então o mínimo que se deve fazer para ser honesto com a proposta do Evangelho é crer naquilo que Jesus propõe e revela de maneira plena, de maneira integral e não pela metade, seja ela qual for. Se você gostou desse conteúdo, deixa aqui a sua curtida, inscreva-se no canal e em breve a gente volta para mais um Café com Teologia e eu te vejo por aqui.